Tempo de Cidadania começa agora e o nosso assunto de hoje é o Dezembro Laranja. Quem vai falar um pouquinho com a gente é a dermatologista Ariane Santos. Seja muito bem-vinda ao nosso Tempo de Cidadania, doutora. Olá, Suela, é um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante, para esclarecer um pouquinho sobre esse mês tão importante para a dermatologia, que é o Dezembro Laranja. Doutora, já queria que explicasse de pronto o que é o Dezembro Laranja. Então, é uma ação, né, onde a gente direciona o mês de dezembro para a busca ativa de sinais que possam ser sugestivos de câncer de pele. Então, existe o dia D, né, que é o dia da ação, onde existem mutirões de dermatologistas e os pacientes vão lá para ser examinados, né, para avaliar se aquelas pintas, se aqueles sinais têm algum que seja suspeito, e aí daí são direcionados para poder retirar. Mas também é um mês onde a gente chama a atenção de toda a população para o autoexame, né? Para que você examine o seu corpo, examine suas pintas, suas manchas, e procure algum sinal que chame a atenção e procure o seu dermatologista para fazer uma avaliação, porque somente ele vai ser capaz de te dizer se aquele sinal realmente é suspeito de câncer ou não. E para a gente ter uma noção de sinais suspeitos, como é que a gente procura isso? Como é que a gente pode ver uma irregularidade em sinais, por exemplo? O câncer de pele, ele pode vir a partir de um sinal já existente, né? Ou de uma pele sem nenhum sinal. Então, se surge alguma pinta diferente que você não tinha, ou alguma lesão que não cicatriza, que está demorando meses, ou se você tem algum sinal e aquele sinal, ele de repente ele muda de característica, ele começa a mudar de cor, ele começa a aumentar de tamanho, ele começa a coçar ou sangrar. Isso são alguns alertas que a gente faz que o paciente observe e procure um médico para poder avaliar melhor, tá? Então, qualquer lesão que surgiu e não está cicatrizando também é um motivo de ir ao médico, porque muita gente tem o hábito de usar vários cremes, pomadas, né? E acabar adiando, e às vezes aquilo é mais do que só uma lesão que não cicatriza, às vezes é um câncer de pele. E quando a gente fala em câncer de pele, existe um público-alvo desse determinado tipo de câncer? Na verdade, assim, o câncer de pele, como a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E a nossa pele, ela está exposta diretamente ao meio ambiente. Então, assim, o câncer de pele é o câncer de maior prevalência que existe, tanto em homem como mulher. E nós aqui no Nordeste ficamos ainda mais sujeitos porque moramos muito próximos do Equador, então o índice de radiação ultravioleta é muito alto. Então, assim, o maior fator de risco é a exposição ao sol, exposição crônica. E sim, os pacientes que têm a pele clara, tá? E que têm essa exposição crônica ao sol são pacientes que têm um maior risco. E também pacientes que têm histórico familiar de câncer de pele também devem estar atentos, porque tem um maior risco para o desenvolvimento desse tipo de problema. E quando identificado o câncer, quais são os possíveis tratamentos? Resumindo, nós temos 3 tipos de câncer de pele mais prevalentes, né? Que é o basocelular, que é o mais comum, o espinocelular e o melanoma. Então, eles têm gravidades diferentes, tá? Então, vai depender do tipo de lesão. Então, o basocelular, que é o maior, é o mais prevalente, digamos assim, ele geralmente ele é tratado com a própria cirurgia que você faz a retirada para fazer a biópsia. Já o espinocelular, ele tem um potencial maior de malignidade, de aumentar. Então, às vezes, além da cirurgia, é necessário um acompanhamento, tá? E já o melanoma, que é um câncer mais sério, mais grave, mais importante, ele precisa realmente de um rastreamento em todo o corpo para ver se não tem nenhum acometimento de algum outro órgão. Doutora, só voltando um pouquinho à questão do público-alvo, a gente pode dizer que o câncer de pele ele tem maior incidência em homens ou mulheres, ou mais idosos ou mais jovens? A incidência realmente é em pacientes, né, vamos dizer, de jovens por volta dos 40 anos para cima, mas pode sim acometer pacientes mais jovens, tá? E vai depender, como eu falei, da exposição solar, do histórico de exposição, da herança familiar,
tá? Então, vai estar bem relacionado com tudo isso. Mas, assim, se tem uma coisa que a gente fala muito, é que é um câncer que você tem como prevenir, tá? Porque o câncer, ele não vai se instalar de uma hora para outra na pele. Ele vem devido às alterações no DNA lá da célula, e essa ação, ela é repetida pela exposição ao sol. Então, assim, é um câncer que a gente tem como ajudar a prevenir, né? Porque a gente mora numa cidade onde o índice, como eu falei, de radiação ultravioleta é muito alto, então a gente tem que entender a importância do uso do filtro solar, não só quando a gente vai se expor à praia, à piscina, mas sim no dia a dia. Então, a gente tem que entender que onde a gente mora, a gente está exposto ao sol o tempo inteiro. Então, a gente tem que usar protetor sempre que vai sair de casa, e às vezes até mesmo dentro de casa, porque tem gente que fica no quintal, tem gente que cuida de planta, tem gente que vai lavar as coisas e vai estar exposta ao sol do mesmo jeito. Então, muita gente ainda relaciona o uso do protetor só quando vai se expor a um momento recreativo. Mas não, a gente tem que estar atento que é uma forma de ajudar a prevenir o câncer usando o protetor solar de forma adequada, tá certo? Basicamente, estamos num quê? Num escritório. Essas outras luzes que não a solar, essa luz de computador, essa tela, ela também tem o poder de ocasionar um câncer mais na frente? Então, essas luzes visíveis, né, que é como a gente chama, elas estão mais relacionadas com as manchas. Em pacientes que têm tendência a manchar, esse tipo de luz, ele pode sim estimular o surgimento de manchas, mas não está diretamente relacionado com o surgimento de câncer, tá? Então, por isso que as pessoas que têm tendência a manchar a pele, elas devem sim usar o protetor solar em frente ao computador, a celular, tá? E protetor com cor de base, porque esse tipo de luz, ele é bloqueado mais pelo pigmento do protetor, tá? Que é um tipo de bloqueio a mais que a gente tem. Por isso que as pessoas que têm mancha, elas têm indicação de usar um protetor com cor de base. Então, doutora Ariane, conte para a gente, qual deve ser o ritual que uma pessoa, quando sair de casa, deve adotar para ficar bem? Quando sair de casa, não, né? Antes mesmo de sair de casa, porque a gente não pode aplicar o protetor no meio da Isso, o rua. ideal é que você aplique 30 minutos antes da exposição, né? Principalmente quando a gente tem criança, que a criança quer botar o protetor e já quer pular na piscina, né? Então, a gente tem que lembrar que tem que dar um tempo para o protetor ser absorvido na pele para que você vá para a água, senão ele vai sair todo na água, tá? E também para o suor. Então, assim, lembrando como você falou, muita gente protege o rosto e esquece dos braços, dorso das mãos, pescoço, orelha, mas lembre que tudo é pele, né? Então, tudo está sujeito também ao surgimento do câncer de pele. Então, quando a gente vai aplicar o protetor, a gente tem que lembrar de aplicar nas áreas expostas ao sol. Então, todas as áreas que estão fora da roupa, que são expostas, você deve fazer uso do protetor, pelo menos um fator 30 para cima, que é o que a gente considera realmente uma proteção, tá? E aí lembrar que o protetor também não pode ser aplicado só pela manhã e você esperar que ele dure o resto do dia. Não. O protetor, ele tem uma durabilidade média de 2 a 3 horas, então ele precisa ser reaplicado durante o dia, principalmente se você faz alguma atividade que você se molha ou se você sua muito. Então, com isso, você precisa ter mais cuidado ainda na reaplicação, tá? Então, assim, como seria o ideal, né? Você acorda, lava o seu rostinho, escova seus dentes, toma seu banho e já aplica o protetor solar em todas essas áreas expostas ao sol, tá certo? E aí lembrar, como falou, né? Na orelha, pescoço, dorso das mãos é muito importante também, tá? Nos braços. E lembrar que quando a gente vai realmente se expor ao sol, como em praia ou piscina, a gente também tem outros meios de ajudar nessa proteção. Além do protetor, já que temos essa dificuldade de ficar reaplicando, a gente tem os meios de barreira física. Então, a gente tem as camisas de proteção solar, a gente tem viseira, boné, chapéu. Lembrar de proteger também os olhos com os óculos escuros, tá? Porque também causa dano nos nossos olhos. Então, assim, a gente tem meios para ajudar, auxiliar o protetor solar nesse bloqueio dessa ação da radiação ultravioleta.
Doutora Ariane, quão perverso chega a ser o câncer de pele? Quando a gente fala de mortalidade, o que o câncer de pele representa nesse aspecto? Então, como eu te falei, vai depender muito do tipo de câncer, né? Então, assim, a maior incidência é do carcinoma basocelular, que é o que causa menos complicações, mas nem por isso deixa de ser um câncer, é uma lesão maligna. Então, a gente tem que estar atento que um paciente que já teve um câncer de pele tem uma chance aumentada de ter outros tipos de câncer de pele, tá? Então, o melanoma, que é o mais grave de todos, ele representa 5% dos cânceres de pele, mas ele tem um potencial altíssimo de causar metástase, inclusive para o sistema nervoso central. Então, a gente tem que pensar que é um câncer muito agressivo, tá? Mas que, vamos dizer, que para o nosso bem, ele ainda é o menos prevalente na nossa população, no nosso dia a dia. Mas a gente tem que estar atento a ele sim, porque muitas vezes a gente passa despercebido de avaliar uma pinta, um sinal que possa ser um câncer, e muitas vezes as pessoas não dão importância por ser apenas uma manchinha na pele, e quando diagnosticam aquela lesão, às vezes já é muito tarde, porque você já tem um acometimento de outros órgãos, de outros, tem um problema muito maior do que aquela pinta na pele, né? Então, a gente não pode desvalorizar uma mancha porque ela está lá na sua pele, como se não fosse nada de importante, porque pode ser uma coisa muito maior. Quando a gente fala de outros tipos de câncer, por exemplo, o Outubro Rosa tem uma importante campanha, o Novembro Azul, e há a recomendação de buscar um especialista uma vez ao ano. Sim. Com a dermatologia também é parecido esse parâmetro? O ideal é que o que a gente pede, né? Quem tem histórico de câncer de pele, o ideal é que você consulte e faça uma avaliação na sua pele, pelo menos a cada 6 meses, tá? Se for uma pessoa mais jovem, que não tem esse histórico familiar, uma vez ao ano seria já uma boa procura. Mas o ideal é que sempre o paciente esteja atento, né, na sua pele, e busque sempre o profissional assim que você encontrar alguma coisa de errada, mas que vá regularmente ao dermatologista. O que eu digo mesmo, o ideal mesmo é que você vá ao dermatologista pelo menos a cada 3 meses, 6 meses, mas se não for possível, pelo menos uma vez ao ano, para que o dermatologista também consiga fazer o segmento das suas manchas, que ele consiga conhecer as lesões que você tem na pele para ele lhe ajudar quando tiver alguma coisa diferente, entende? Estamos no verão, uma época em que, enfim, uma estação que já é muito quente, né? Que já tem esse histórico, obviamente. Existe alguma recomendação específica para o verão em relação a cuidados da pele? Então, o verão, né? A gente chama muita atenção por isso que o mês de dezembro é muito chamativo para isso, né? É uma época muito quente, então a gente tem que lembrar de hidratar muito o corpo, beber muita água, hidratar a pele também por fora com hidratantes, lembrar de usar protetor, reaplicar o protetor com a frequência correta, escolher um protetor adequado para o seu tipo de pele, para que você consiga aderir ao uso dele, tá? Lembrar de reaplicar na frequência de 2 a 3 horas, ter o cuidado de não ficar diretamente exposto ao sol, evitar aqueles horários de maior incidência, que é das 10 às 16, procurar também o uso de métodos de barreira, como eu falei para você, né? O uso de viseira, de chapéu, de camisas UV, de proteção UV. Então, a gente tem muitos métodos para poder auxiliar, tá? Mas procurar fazer tudo isso não só em você, mas em todos que você ama, ficar lá no pé da pessoa para reaplicar o protetor é muito importante. Doutora, uma última pergunta, pela pertinência. É possível combinar protetor com maquiagem, por exemplo? Fazer a primeira camada de protetor e depois de maquiagem? Tem algum problema nisso? Não, é super possível, tá? Então, protetor primeiro, como você falou, e depois a maquiagem, tá certo? Existem protetores hoje em dia que a gente consegue reaplicar por cima da maquiagem sem borrar a maquiagem.
Então, hoje em dia, a gente tem muita tecnologia nos protetores que nos permitem usar o protetor em qualquer situação, tá? A gente tem protetores em spray que permite reaplicar molhado. Então, a gente tem protetor para todos os gostos. Isso não é mais desculpa, porque a gente tem muitas opções hoje em dia no mercado. Inclusive, nós temos os protetores que imitam uma base, que ele já pode ser a primeira etapa da sua maquiagem. Você pode usar ele como a base e finalizar, né? Com blush, pó e o que mais você desejar. Doutora Ariane Santos, dermatologista, muito obrigada por aqui esclarecer sobre o Dezembro Laranja, fazer parte dessa campanha e também lembrar o uso do protetor solar para a gente poder ter uma pele saudável e ficar longe também de doenças da pele. Muito obrigada por sua participação e disponibilidade aqui no Tempo de Cidadania. Obrigada, Suelen, foi um prazer. Se quiserem me acompanhar, eu dou muitas dicas no meu Instagram, tiro todas as dúvidas, é só me mandar lá no direct, tá? Qual Meu é o seu Instagram, doutora? É Ariane Santos Dermatologia, Ariane com 2 N's, tá? Ariane Santos Dermatologia. Doutora Ariane, muito obrigada a você que também está nos acompanhando aí do outro lado, Tempo de Cidadania, fica por aqui, a gente se vê numa próxima, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau, obrigada, doutora.